Olá, amigos da Hora Cidadã. Aqui quem fala é o professor Antônio Roveroni. Mais uma vez estamos utilizando a internet para gravar nossos programas e com a colaboração da Rádio Nova FM. Lembrando que a reunião está sendo gravada, por estar sendo gravada, a participação nela implica na cessão de todos os direitos à Universidade de Gurupi. Professor Paulo Albuquerque. Muito bem, obrigado. São 11 horas mais 14 minutos, já estamos em conexão com o professor Antônio Roveroni, também com os nossos convidados, que a partir de agora, sob essa trilha desse jazz, você já sabe, já está acostumado, nós vamos sim para o nosso quadro Hora Cidadã. E esse quadro Hora Cidadã tem sido muito importante, porque estamos, obviamente, muito dedicados a levar informações, os esclarecimentos sobre a Covid-19. Roveroni, bom dia para você, tudo bem, né? Tudo bem, professor e jornalista Paulo Albuquerque. Estamos aí na luta, né? Todos juntos contra esse vírus que apareceu, que a ciência ainda não conseguiu entender bem, que já está provocando cerca de 300 mil mortes no nosso país. Um momento grave, inédito, porque a nossa geração, e nós já não somos tão jovens assim, né? Somos jovens há mais tempo, que não tínhamos presenciado dificuldades tão grandes. E é isso aí. Então, estamos tentando, de todas as formas possíveis, conter essa pandemia. Não é verdade? Perfeito. Na semana passada, nós conversamos com a professora doutora Ladissa Sakai, tivemos a participação também da doutora Márcia Marrone, que é enfermeira e que atua e está desenvolvendo uma tarefa, mesmo com as limitações da movimentação, agora nesses dias está também muito atuante num grupo aqui que nós criamos, foi criado aqui, no qual eu também estou participando, que é Gurupi contra a Covid, né? Tivemos também a participação do Zander Luiz, que é o secretário municipal de saúde. Abordamos, obviamente, coisas que são relativas a tudo que estava acontecendo na semana passada, e para esta semana nós convidamos também a professora Márcia Marrone. A gente até compreende, tem muita gente que está envolvida em outras atividades. Também temos a confirmação da Cristiane Uchoa, que é a diretora do Hospital Regional aqui de Gurupi, diretora da parte de administração, e é muito importante, daqui a pouquinho ela vai estar batendo um papo conosco, porque as abordagens, elas tendem muito a saber como é que está a estrutura. Eu até estava comentando, professor Roveroni, agora há pouco, que tem uma ação que foi movida pelo Ministério Público e envolve porque pacientes que estão na UPA com Covid-19 precisam ser colocados em unidades mais especializadas e a sentença liminar é favorável a isso, ou seja, o Estado também vai ter que dar um jeito de providenciar a transferência desses internos que estão na nossa UPA. E isso, de certa forma, agrava ainda mais o momento que a gente está vivendo, certo? Exatamente, professor. Por quê? Porque a estrutura de saúde não deixa de atender outros casos. Tem gente com câncer, tem gente que tem infarto, tem gente que sofre acidente e de repente, há uma procura muito grande da estrutura de saúde por conta dessa doença, da Covid, desse vírus, e aí o sistema de saúde corre o risco de entrar em colapso. Aliás, em várias regiões já está entrando. Né? Uma das coisas que chama a nossa atenção, e obviamente eu tenho, nos programas que a gente realiza aqui na emissora, a gente bate muito com a questão dos aspectos preventivos, professor. E olha, eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas já está meio assim de saco cheio de ouvir falar sobre prevenção, mas me parece que nunca é demais, né? A gente precisa continuar martelando na responsabilidade que cada um de nós tem. E aí tem detalhes muito simples e que, digamos assim, acredito, ajudam bastante nesse processo, não é? Exatamente, professor. Conversando com vários colegas profissionais, lá na Universidade de Gurupi, nós temos a área de saúde, então nós conversamos bastante, sempre pelas redes sociais, né? Porque nós estamos cuidando dessa prevenção e, dessa maneira, eles nos alertam que é importantíssimo manter esses aspectos preventivos, a prevenção básica. Amigo cidadão que está nos ouvindo agora, por favor, lave as mãos com água e sabão, sempre, dia inteiro. Saiu, foi fazer alguma coisa? Lava a mão.
fica lavando a mão o tempo todo. Por quê? Porque o vírus ele não se transmite assim pelo ar, tem que haver um contato, né? E muitas vezes a mão é o que nós utilizamos, né? Aliás, as mãos são a nossa ferramenta básica. E aí, às vezes, a mão entra em contato com o vírus, mas ele precisa entrar dentro do corpo da gente. E a gente tem o costume de coçar o olho, de pôr a mão na boca, e assim por diante. Então é importante, muito importante lavar a mão. Também é importante demais evitar locais com aglomeração de pessoas. Você vai lá no supermercado, está muito cheio, procure um horário alternativo, vai mais cedo, né? Até uma coisa interessante, né, professor? Acontece nas principais cidades. Hoje pela manhã o prefeito de Araguaína falava isso aqui também no programa Revista 104. A gente observa também os protocolos aí de Palmas, né? E aqui em Gurupi também, a questão de estender o horário dos supermercados, porque todo mundo precisa ir ao supermercado, então é aquela coisa de você mesmo observar, pô, nesse horário vai muita gente, então procura um outro horário, né? É para evitar a aglomeração de pessoas, que é uma segunda medida importantíssima também, né? Exatamente. Então, procure evitar. Monte um horário diferente. O duro é isso, né? Também, se todo mundo for mais cedo, aí aglomera mais cedo. Então, né? Tomar. E tem as redes sociais, né? Uma coisa que pode ser feita, as pessoas podem se unir. Olha, eu vou sair para fazer compra, vai só uma pessoa da família, vai com uma lista organizada para não precisar ficar indo toda hora, saindo de casa. Né? As pessoas que vivem juntas, elas podem também, vivem juntas não, perdão, as pessoas que têm grupos, né, que conversam entre grupos, elas podem se organizar para uma pessoa fazer essas compras e depois distribuir, né? Então, assim, é um momento em que nós não podemos esperar realmente que o Estado vá, como se diz, organizar tudo certinho. Nós, enquanto sociedade, nós, cidadãos, também precisamos tomar as rédeas da situação e tentar colaborar. A cooperação, nesse momento, é fundamental. É perfeito. E aí tem aquelas outras medidas, né, que a gente vale sempre repetir, né? Usar o lencinho descartável, tomar cuidado com a higiene nasal, né? Limpar muito bem a fossa nasal, para que, quando chega em casa, lavar com sabão, fazer todo aquele procedimento, cobrir o nariz na rua, no momento que você vai tossir, espirrar, ou se alguém passar por você com esse procedimento, tomar esse cuidado, evitar, como já disse o professor Roveroni, colocar a mão nos olhos, no nariz, na boca, né? Tudo isso faz parte. O nosso ouvinte, Júlio Teixeira, está dizendo o seguinte: colapso, quando é que a gente não esteve em colapso? Claro que ele está tendo uma visão assim, mais crítica da situação toda, a gente está falando e ouvindo as nossas autoridades da área de saúde, né, dizendo, olha, estamos colapsados, presta atenção, estamos colapsados. No fundo, ele tem razão. O Estado brasileiro, professor Antônio Roveroni, você que é professor do direito, o Estado brasileiro puxou uma enorme de uma responsabilidade, que é dizer assim, olha, saúde é comigo, e tem que se virar. Esse é um momento que ninguém esperava, não é, professor? Sim. A partir de 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde, a criação de um Estado social de direito, e sabe, professor, tinha que ser, né? Tinha que ser. Em 1988, nós tínhamos 25% de analfabetos no país. Sociedade brasileira, recebeu o Estado brasileiro num estado cadavérico. E nós tivemos que enfrentar uma série de problemas. E isso nem sempre, e além disso, é bom lembrar e entender, encontramos uma economia completamente desorganizada, com uma hiperinflação de 10.000%. Hoje a gente reclama quando a inflação chega a 5%. Né? Agora você imagina a inflação de 10.000%, um administrador público que recebe os tributos lá no início do ano, como é que ele paga o 13º salário dos seus funcionários? Tá? Além disso, né, o Estado brasileiro trouxe para si uma série de obrigações, de funções, dentre elas a saúde. Então, quando o nosso amigo Júlio diz, olha, que dia nunca foi colapsado? Na verdade, ele estava muito apertado, ele estava deficitário, ele tinha grandes deficiências, mas colapso ele não tinha. As coisas eram demoradas, as coisas eram complicadas, mas não estado de colapso não era. Né? E sem contar que a Covid ataca principalmente profissionais da saúde, que é o pessoal da linha de frente. Então, uma coisa é você ter um grande número de acidentes,
você ter... Está chegando aqui a nossa Patrícia Lira, acabou de solicitar aqui autorização. Nós temos um grande número de acidentes, violência urbana, uma série de coisas, e isso nos faz com que haja grande movimento na área de saúde, mas não afeta o profissional de saúde. O profissional de saúde não está com as doenças, tá? Só que a Covid ataca o profissional de saúde. Conversamos na semana passada com o secretário municipal de saúde e agora estamos tendo aí a grata satisfação de contar com a participação da Cristiane Shoa, que é a nossa diretora do Hospital Regional. Olha, eu imagino que você seja uma das pessoas mais demandadas para falar sobre o tema e no dia a dia também para resolver problemas que estão afeitos aí à hospitalização, Cristiane. A avaliação sua nessa quarta-feira, querida. Boa tarde. Na verdade, bom dia. Boa tarde, né? Bom dia mesmo. Já está perdido até no horário, né? Eu acho que é porque eu sempre falo que desde quando começou, né, esses aumentos dos casos, das contaminação, o grau, assim, a gravidade dos pacientes que está chegando para a gente nem tem dia, não tem final de semana, povo sexta e a gente não consegue sextar, né? Uhum. Então, assim, é realmente verdade, a gente tem sido muito demandado, né? O Hospital Regional de Gurupi tem sido muito demandado, além da missão do hospital, os leitos, tanto clínico quanto de UTI, são leitos estaduais, são regulados pela regulação estadual. Hoje nós temos uma problemática, né, e uma sistemática, que é a questão da falta de oxigênio na UPA, que não é canalizado. Eles trabalham com torpedo, os pacientes de Covid são pacientes que consomem muito oxigênio, usam muito oxigênio, e com certeza eles não vão conseguir manter o serviço com esse sistema de bala, né, de torpedo. Então, assim, o único hospital que tem hoje canalizado é o Hospital de Gurupi. Eu acho que o São Francisco acho que nem São Francisco, nem Santa Catarina. Se for o São Francisco, né? A Santa Catarina não tem, só mais no bloco cirúrgico, né? Que eles têm canalização, mas nas enfermarias não tem. Então, eu acredito que o Hospital Regional de Gurupi acaba sendo a esperança, né? De conseguir receber. E aí, porém, e aí o problema nós temos as justamente limitações também estruturais. Isso, as limitações. As limitações, diretora. Como é que está a situação das limitações? Os leitos hoje no Hospital Regional? Nós conseguimos ampliar mais 16 leitos de UTI. Eles já estão funcionando? Isso, estão funcionando. A gente só está com 6 leitos que não está funcionando ainda, porque a gente teve que dar suporte aos pacientes de leito clínico da UPA, e a gente acabou que está esperando também ver a questão de contratação de pessoal. Não que não tenha recurso ou que não foi liberado contratação, mas realmente a dificuldade de captação desses profissionais, né? Porque igual todo mundo, assim, eu sempre falo, as pessoas acham que os profissionais da saúde, eles são heróis, eles não são heróis, não tem capa, não tem superpoderes, tem medo, tem cansaço, adoeceram bastante, além do Covid, doenças psicológicas, né, trazidas pela pressão e a pressão dos familiares, a pressão do momento. A gente perdeu muitos profissionais, tanto da área administrativa quanto da área assistencial. Então, a dificuldade que nós estamos tendo hoje também, essa parte, além da parte de alguns medicamentos por falta de matéria-prima para poder fabricar, também a parte de profissionais médicos, né, e profissionais da área da saúde que já tenham o manejo de tratar pacientes nesse grau de complexidade. Então, é uma das dificuldades que nós temos. A outra dificuldade realmente é a ambiência estrutural, porque o Hospital Regional de Gurupi, ele atende clínica médica, pediatria, maternidade, ortopedia, cirurgia, tem o pronto-socorro de atendimento de urgência e emergência para média e alta complexidade, né, funcionando de 24 horas de forma ininterrupta. Então, não tem como a gente fechar essa demanda para ser esse apoio direto do município de Gurupi. Além do que também, nós somos referência para 18 municípios circunvizinhos. Então, acaba comprometendo muito um pouco essa igualdade, né? Essa equidade e igualdade, que é um dos princípios do SUS. Mas nós temos hoje 20 leitos dentro do Hospital Regional, leitos clínicos, e 30 leitos de UTI sob planejamento de aumentar para 36.
Então, nós temos 30 leitos de UTI só para Covid-19 hoje no regional ou para todo, Cristiane? Não. Nós temos 40 leitos no geral, para alta complexidade, sendo 10 para pacientes geral, né, paciente convencional, e 30 para pacientes de Covid. Então, nós podemos dizer claramente para o nosso amigo, o cidadão que está nos ouvindo, a situação é gravíssima. Não está para brincadeira, não é verdade? Gente, assim, eu fico muito preocupada porque, assim, todos nós sabemos como fazer para não pegar Covid. Eu, por exemplo, eu sou obrigada a estar todos os dias aqui, 24 horas trabalhando lá dentro, aonde tem paciente Covid, aonde não tem, porque a gente tem que estar mensurando estrutura física, material, medicamento, equipamento, tem que dar apoio para a equipe, porque como é que eu posso cobrar de uma equipe se eu não tenho coragem de descer lá e conversar com a equipe, buscar, tentar. Ontem mesmo foi um dos dias muito cansativos, que nós tivemos que mandar 5 pacientes nossos para Alvorada, para poder receber 18 pacientes da UPA que estavam lá, sem oxigênio. Então, assim, a saúde está fragilizada, os profissionais estão fragilizados, o sistema está fragilizado. Se a população não se conscientizar acerca do cuidado individual, do cuidado coletivo com a família, com os idosos, e outra coisa, com essa nova variante, não podemos falar que o grupo de risco é só idoso. Dentro dos óbitos que nós tivemos, grande maioria foi menor que 50 anos. Ao contrário do ano passado. O ano passado, os óbitos que nós tivemos era acima de 60. Esse ano de 2021, com essa nova variante, os nossos óbitos têm chegado aí de 20 anos, 20, 25 anos, até 40, 45, 50 anos. Então, quem acha que está imune porque é forte, porque é jovem, porque é atlético, eu acho que não tem esse critério mais de pensamento mais não. Né? Então, o apelo mesmo, o nosso apelo dos profissionais realmente é o cuidado pessoal, o cuidado individual. Infelizmente, o decreto de calamidade pública, o decreto pandêmico foi publicado ano passado, não tem como falar que o paciente é de responsabilidade do Estado ou do município, o paciente ele é de responsabilidade da rede de saúde, né? E nós estamos trabalhando, correndo, lutando aqui para tentar prestar assistência, uma assistência digna, e que todos tenham o direito, né, e a oportunidade de ser tratado de uma forma humana e de uma forma correta, né, dentro dos protocolos de tratamento da doença. Mas a demanda é muito grande. Se hoje nós liberarmos 10 leitos, igual nós fizemos ontem, conseguimos esvaziar 18 leitos aqui do Hospital de Gurupi, nós conseguimos colocar paciente até 11 horas da noite. Acabou, já fechou, está tudo lotado de novo. Perfeito. E eu quero aproveitar essa oportunidade para colocar uma coisa que é importante esclarecer, porque nem todas as pessoas têm conhecimento disso. O sistema de saúde é da República Brasileira, e a República Brasileira é formada pela União de Estados, municípios, pela União Federal. Tripartite, né? É tripartite. Tripartite. Estados e municípios, ou seja, está todo mundo junto nessa. E todos têm obrigação. Todos têm a sua parte e a sua contribuição. Esse é um ponto. Um segundo ponto, que eu estou até destacando aqui na tela, para quem está nos ouvindo não tá vendo, mas depois no nosso canal do YouTube vai ficar disponível, é que realmente os equipamentos funcionam. E aqui eu trago uma notícia do site Resgate Aeromédico, um estudo realizado nos Estados Unidos, vou pedir licença para ler alguns trechos desse estudo. Foi feito nos Estados Unidos com os médicos que transportam em avião, quer dizer, um ambiente fechado, pacientes de Covid. Foram feitos aqui foram considerados 616 transportes, com todos usando equipamentos, máscara N95, proteção para os olhos, tempo total de exposição. E desses transportes, 62% por aviões, 38% por helicópteros. E foi feito esse estudo de 15 de março a 6 de setembro, 15 de março de 2020 a 6 de setembro, publicado agora em março de 2021. Tá? E de todo esse tempo, 2.924 horas de tempo de exposição, apenas 2 casos de médicos e enfermeiros e paramédicos de
contraíram Covid, mesmo assim não pode ser afirmado com certeza que foi em razão do transporte, mas também em razão, pode ter contraído em outras circunstâncias. Então é importante, eu acho fundamental trazer essa informação para o nosso ouvinte, que o equipamento funciona sim, que se usar vai reduzir demais o contágio. Não é verdade, amigos? É até interessante colocar o que ele colocou. Eu não vou nos Estados Unidos, né? Eu fico aqui em Gurupi mesmo. A nossa coordenadora, a nossa médica coordenadora do setor de Covid, ela está dentro do setor desde a criação e da implantação do primeiro leito. Ela nunca contaminou de Covid, não contaminou, intuba paciente, transporta paciente, faz todos os tipos de manejo com paciente, grave, médio, faz todos os tipos de ela, assim, ela acompanha tudo e ela nunca contaminou. Eu estou aqui dentro do hospital, já desde o começo, eu sou prova, estou dentro do hospital desde o começo, nunca contaminei, nunca peguei Covid, graças a Deus estou dentro dos indicadores de que não foram contaminadas. Então, assim, o cuidado individual, o uso do EPI exato, o manejo de colocar, de parametrar e desparametrar, tudo isso, esse cuidado individual, ele protege sim, ele protege, não tem como falar que não protege. A higiene pessoal, a lavagem das mãos, tudo isso protege. E é uma forma que a gente tem de não pegar, de não se infectar e de não infectar as outras pessoas. Eu até falei esse dia, eu estava conversando aqui, o problema é que o brasileiro, vou falar do brasileiro porque eu sou brasileira, graças a Deus, mas assim, ele acostumou com o jeitinho brasileiro e ele acha que o Covid não pega, que o Covid não mata, que só mata o fulano. Não, bem disso, a questão da obesidade no Brasil que tem crescido muito. A falta de reeducação alimentar faz com que os brasileiros, hoje, grande parte brasileira, morra por obesidade. Da mesma forma o Covid, HIV, as pessoas sabem como se prevenir, sabem como cuidar e acabam optando por esse jeitinho. Assim, acho que todo mundo tem um anjo da guarda que está ali fazendo com que ele não pegue. Os números de contaminação é muito alto, mesmo todo mundo sabendo o que tem que ser usado, como tem que ser feito para não contaminar. Vamos reforçando aqui a participação do nosso ouvinte, o Jefferson Barreto, que é odontólogo, ele diz assim, olha, que legal, é isso mesmo, as pessoas precisam tomar cuidado, nós precisamos nos cuidar porque é grave, né? E assim, é mais ou menos nesse sentido. O Roveroni encaminhou, e você também já direcionou para isso, o fortalecimento do sistema imunológico, o cuidado, mas o fortalecimento do sistema imunológico, Cristiane, certamente todas as pessoas têm um médico de confiança, eles sabem a quem procurar, isso também passa a ser decisivo para não estar contaminado, né, Cristiane? Alimentação, o outro problema sério, o que a gente tem acompanhado muito? Essas dietas exageradas, essas dietas severas que a população está fazendo, assim, está atrapalhando muito, rebaixa o sistema imunológico e acaba sendo uma porta de entrada para a infecção do vírus. Então, todo mundo sabe que uma alimentação, a água, a hidratação do corpo, a alimentação, exercícios leves, assim, tudo isso ajuda e protege para você, às vezes, tem contato com o vírus e acaba não sendo infectado, porque hoje é difícil de falar onde tem exposição ao vírus e aonde não tem. Mas o teu cuidado individual, ele faz com que você, às vezes, tenha um contato leve com o vírus e não seja infectado pela doença, porque o teu sistema imunológico tá bom, entendeu? Então, assim, nós temos a nossa infectologista, se você quiser que ela participe do programa e fale mais um pouco sobre isso, me fala uma data que eu libero ela para participar do programa de forma web e ela vai poder dar essas informações, essa linha de cuidado, entendeu? Essa linha de cuidado individual. Outras pessoas fazem uso excessivo da ivermectina, da azitromicina como forma profilática e acaba também derrubando o sistema imunológico. Então, assim, tem que ter essa mentalidade do papel do profissional médico, tanto para a prevenção, quanto para o cuidado, quanto para o tratamento da Covid-19, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar dessa forma. Uma coisa que eu queria colocar aqui, até aproveitar que eu já estou assim, eu até falei que eu tô meio, eu converso muito, acho que é porque eu tenho tanto assunto para passar, e acaba que eu fico conversando muito. Teve um documento da UPA, quero até parabenizar o pessoal do município, que estão trabalhando muito, ontem a gente ficou até tal hora, a Cristiane, o Zander, o pessoal tentando fazer com que prestasse assistência, né, e que a gente conseguisse atender esses pacientes que vieram da UPA para cá para a gente ontem.
teve um documento que falou sobre a questão do fechamento da UPA, né? Fechamento da porta da UPA para as demandas emergenciais. O que eu quero deixar claro aqui? O hospital regional, ele atende à classificação de risco. A classificação de risco classifica o paciente médio, né, o paciente verde, amarelo, azul e vermelho, dentro de um grau de complexidade, que é o que a gente atende aqui, e o que pode ser contrarreferenciado para outras unidades, não só para a UPA, mas como para a unidade básica de saúde, para a policlínica. Então, assim, o paciente, o baleado, esfaqueado, o de trauma, o PSQ, paciente de AVC, cardiopata, esses pacientes de risco maior, o SAMU já traz direto para nós. Ele já traz direto aqui para a gente já faz esse atendimento e já atende o paciente, já contrarreferencia, já transfere-se para um paciente que não dá para a gente resolver o problema dentro da unidade. O que eu quero até pedir aqui, assim, um apelo para a comunidade, para a população, use as unidades básicas de saúde para sutura, troca de sonda, dor de cabeça, trenzinho, não sobrecarreguem um sistema que já está sobrecarregado, porque vai faltar leito para colocar paciente de alto risco, um paciente que ele foi baleado, que ele foi esfaqueado, um idoso vítima de AVC, um renal crônico, não vai entrar, porque às vezes a gente está com sistemas já sobrecarregados, com sutura de lábio, sutura de dedo, uma pessoa machucou o pé há 1 semana, há 2 semanas, então vão nas unidades básicas de saúde, procura essa rede municipal, a gestante que está com dor de cabeça, está com uma febre, vai na unidade básica de saúde, porque a maternidade ela é para trabalho de parto, gestante em trabalho de parto. Né? Então, assim, eu quero pedir esse apelo mesmo, até porque a gente está fazendo uma força-tarefa aqui no regional, aumentamos o número de leitos de UTI, aumentamos o número de leitos clínicos, estamos sendo suporte para a região inteira, né, nos casos de média e alta complexidade, e nessa parte geral, nessa parte convencional, que sejam utilizados os HPPs do município, que sejam utilizadas as unidades básicas do município, esses pronto-atendimento, a policlínica, para essa resolução, para esse ambulatório e urgência, né, esse ambulatório de urgência. Cristiane, além da estrutura que você aborda muito bem, além da estrutura, tem também a questão do pessoal, porque se você chega para ser atendido, obviamente você envolve ali um grupo de profissionais que, de repente, se vai te atender por uma questão, como você bem disse, que pode ser encaminhada para outra unidade, para outro suporte, acaba atrapalhando. O Jefferson está dizendo, inclusive, olha, é muito importante a gente sempre enaltecer o trabalho dessas equipes todas e de quem quase nunca se fala, que é o pessoal que está por trás da limpeza. Tem muita gente que está aí preocupada em fazer a limpeza, manter aquele ambiente limpo, que, de certa forma, também dão uma colaboração inestimável nesse processo, né, Cristiane? Não é só limpeza, o interessante o que ele colocou, assim, aqui dentro da unidade a gente sempre tenta manter esse feedback com os nossos profissionais, manter a importância deles, porque, por exemplo, dentro do hospital aqui regional de Gurupi, nós temos os protocolos de limpeza, foi feito todo um trabalho, né, de intensificação dos protocolos de ambiência contaminada para a Covid, eles fazem toda essa limpeza, tanto é feita com os nossos profissionais mesmo, são muito responsáveis, eles são muito reconhecidos pelo trabalho que eles vêm fazendo, mas nós temos motorista que transporta paciente de Covid, maqueiro, tem um pessoal da recepção. Então, assim, é uma equipe muito grande, é um hall de profissionais, multiprofissionais, a psicologia, o serviço social, que são pessoas que estão aqui dando assistência não só aos pacientes, mas também aos familiares, aos conhecidos. E, assim, a gente tem trabalhado de uma forma coletiva mesmo com todo mundo. Foi muito interessante o que o ouvinte colocou. Tem que lembrar, também tem o pessoal da alimentação, né? O pessoal que leva os resíduos, que traz, que trata, ou seja, é muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida, né? O bastidor, assim, para quem não conhece os bastidores, são muitas pessoas que estão junto, e assim, o importante colocar aqui também é que tem muitos profissionais nossos que são do grupo de risco, que não quiseram sair, que quiseram permanecer, quiseram continuar trabalhando, porque todos entendem que nesse momento, por ser de contaminação social e uma vasta contaminação, teremos pessoas familiares, amigos aqui dentro precisando desse apoio, né? Sem dúvida. Doutora Cristiane, eu queria tocar nesse assunto aqui que eu estou colocando na tela agora. Nosso amigo que não tá, que está vendo, ouvindo pelo rádio, não está vendo, mas é a questão do Hospital Geral de Gurupi. Tem uma notícia HGG, lá... Né? Exatamente. Né? De 30 de outubro de 2020, o governador entrega leitos Covid no novo Hospital Geral de Gurupi. Esses leitos estão lá disponíveis
ou eles foram recambiados? O que a senhora Não, tem para assim, dizer? eu posso falar com propriedade sobre a questão desses leitos. Os leitos foram entregues em outubro do ano passado, porém, em outubro nós tivemos uma baixa considerável dos casos de Covid. Tanto é que nós tínhamos aqui no hospital 20 leitos clínicos e nós passamos, em média, 10 dias sem nenhuma internação em paciente de clínico de Covid. E tínhamos 20 leitos de UTI e tivemos uma taxa de ocupação, a média de permanência de 4, 5 pacientes internados. Isso no mês de novembro e no mês de dezembro. Então, assim, não foi preciso utilizar esses leitos naquela época, em virtude de que os leitos que nós tínhamos no estado era satisfatório. Além do que, os leitos lá foram liberados mediante a necessidade de ocupação. Não teve necessidade de ocupação. Esse ano que teve esse aumento, porém, devido à nova variante, esses pacientes têm perfil de UTI, o governo de estado, o secretário de saúde, já mudou a nomenclatura dos leitos, que não vai ser leito clínico, vai ser leito de UTI. Inclusive, hoje, nesse momento, a equipe da construtora está lá tentando resolver os últimos detalhes para já passar para a OS começar a operacionalizar esses leitos. Qual que é o problema da liberação desses leitos? Rede de oxigênio. Sim. E grupo gerador. Então, não é falta de suporte do Estado ou falta de interesse do Estado ou nosso de abrir, até porque se esses leitos abrissem logo lá, para a gente seria mais leitos para ser ofertado e menos cobrança, né, para a gente do SEMAS, dos grupos do jurídico, né? Então, assim, não é que nós não queremos abrir, é porque dentro da abertura desses leitos também existem impasses legais, impasse de material. A própria empresa de canalização de gás canalizou os gases, a usina está pronta, mas não conseguiu abastecer também. O grupo gerador foi licitado para um grupo gerador tocar o serviço, porém também já foi licitado, está quase tudo pronto, e a gente já está em fase já de liberação desses leitos, sim. A equipe está lá trabalhando hoje a todo vapor, tem as camas, nós temos os equipamentos, tem a parte mais difícil já tem, né? E a empresa que vai assumir também já está em contato com a secretaria. Cristiane, existe uma dificuldade muito grande de sedativos, né? E sedativos não por falta do Estado, foi feita licitação deu deserta, por falta de matéria-prima, tanto é que a nossa OS, que está aqui operacionalizando os 30 leitos, estão mudando o protocolo de sedação dos pacientes em virtude da dificuldade da compra dos medicamentos que hoje são padrão para nós. É bom lembrar que há uma grande procura por todo tipo de medicamento. Tem muita gente aí que fica falando que os empresários são gananciosos, olha só o preço das coisas, mas, gente, o mundo inteiro está comprando esses medicamentos. Uma coisa é as pessoas consumindo normalmente um determinado produto. Outra coisa é essa situação em que o mundo está correndo atrás desses medicamentos. E aí, doutora Cristiane, como é que está a oferta desses medicamentos? Será que... Porque nós temos notícias até, que nós vamos falar daqui a pouquinho, de cervejarias que estão passando a produzir O2, oxigênio. Como é que... Será que o mundo tem condições de produzir esses medicamentos, principalmente medicamento de sedação, né? Parece que para entubar uma pessoa, você não pode enfiar uma coisa na garganta dela e ela ficar lá quieta. Ela tem que estar sedada. O problema maior não é nem no tempo da intubação, o problema maior é manter o paciente sedado, né? Porque esse medicamento, como qualquer um outro medicamento, ele tem tempo de duração. Eles duram, em média, 6, 7 horas, o paciente vai ficar sedado por um tempo e ele tem que ser feito a prescrição e a medicação para poder manter ele sedado. Então, o uso é muito alto. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos aqui 20 leitos que faziam uso de sedativos, né? Fora o bloco cirúrgico, que é quando vai fazer a cirurgia no paciente, ele ceda pelo tempo de cirurgia e depois o paciente ele sai do estado de sedação. Era um uso muito baixo. Então, assim, exemplo disso, vamos colocar a ivermectina, por exemplo. A ivermectina nós comprávamos ela na farmácia para verme, para piolho, por, em média, R$ 2,00 4 comprimidos, R$ 1,00 4 comprimidos. Hoje custa, em média, R$ 30,00 4 comprimidos na farmácia. Eu não vou criticar o empresário, até porque se o produto final aumentou o preço, é porque a matéria-prima aumentou o preço também.
Então, assim, é uma questão de gestão empresarial. Eu nem entro, até porque também a Secretaria e o Governo de Estado em nenhum momento questionou valores de compra. O problema é a dificuldade de oferta. Tá? Em nenhum momento nós deixamos de comprar porque o preço está alto. Nós deixamos de comprar porque não tem material no mercado. Nós estamos conversando com a Cristiane Shoa, que é a diretora do Hospital Regional de Gurupi, e o Júlio está participando, perguntando o seguinte, mas a demanda não deveria baixar o preço? É o contrário, né? Quando aumenta a demanda, escasseia, de repente, o fornecimento. Exatamente. Se você só coloca produto na Black Friday quando tem produto demais para vender e pouca demanda, né? Então, assim, quando a demanda aumenta, outra coisa também, passaram-se a ver, né? A gente, até aqui no hospital mesmo, nós passamos a começar a ver medicamentos similares, né? Com o mesmo princípio ativo, para tentar aumentar um pouco, diminuir um pouco a dificuldade de mudar o protocolo dentro da unidade, né, de uso para alguns materiais, alguns medicamentos com o mesmo princípio ativo. Mas isso é uma questão de gestão interna. Com relação a essa parte de venda e tudo, eu nem quero discutir muito isso, porque não é a minha área, né? A minha área aqui é tentar manter a assistência, tentar manter o serviço funcionando. O governo de estado está buscando, tanto o governo de estado, eu acredito que o governo municipal também, a prefeita de Gurupi também está buscando alternativas, né, diretrizes e indicadores a serem pactuados, para permanecer e melhorar e aumentar o atendimento dos casos. Mas, no momento, eu acho, assim, que devido vocês terem uma ideia, até as próprias funerárias, que quando eu cheguei aqui em Gurupi, há 2 anos e 8 meses, o meu problema maior era as funerárias, que na porta, acampando na porta do hospital. Hoje, a própria funerária está, assim, as próprias funerárias estão fragilizadas de ter que estar todos os dias lidando com famílias fragilizadas, com óbitos. E, assim, para todo mundo está muito difícil. Para todo mundo está muito complicado. Muito complicado. Não é só essa parte de material, de medicamentos, essa parte de estrutural da unidade. O nosso reservatório de oxigênio, a gente tem um reservatório de oxigênio bom, que, assim, até antes desse aumento da demanda, nós tínhamos usado 25% da nossa capacidade de oxigênio mês. Hoje nós chegamos a usar 50% da capacidade. Eu tenho, em média, hoje, dentro do hospital, mais de 70 pacientes fazendo uso de O2. Então, tem todo um trabalho envolvido para não deixar faltar. A gente já fez todo um trabalho administrativo junto com a Secretaria de Saúde Estadual para não deixar faltar oxigênio, mas é aquilo que eu estou falando, muita coisa não depende nem da Secretaria de Estado, nem do hospital e nem do governo de Estado. Muita coisa depende da indústria farmacêutica, da produção de alguns equipamentos, da produção de alguns medicamentos. Então, assim, por mais que a gente esteja batendo, correndo atrás para não deixar faltar, muita coisa já deixou de ser ofertada no mercado. Perfeito. Nós já estamos praticamente no final do nosso horário. Queremos agradecer imensamente a participação da Cristiane Shoa, que é a diretora do Hospital Regional de Gurupi. Gostaríamos, inclusive, Cristiane, que você nos encaminhasse para que na próxima quarta-feira, também nesse horário, conversássemos, então, com a profissional de epidemiologia que você tem no hospital. É isso mesmo, né? Infectologista. Isso, para que a gente possa estender, ampliar ainda mais a nossa conversa. As pessoas participam, as pessoas estão preocupadas. Eu vejo pela contribuição que a gente recebe dos nossos ouvintes, todos os dias, a gente bate quase que invariavelmente na mesma tecla, e você acabou também reforçando isso, que nós, individualmente, temos como dar uma enorme colaboração se mantivermos os protocolos que nós já sabemos quais são, né? O cuidado pessoal que cada um de nós precisa desenvolver e fortalecer é super importante, até porque o sistema, nós já sabemos, não atende a todos ao mesmo tempo. É impossível, é humanamente impossível. Países infinitamente ricos não tiveram essa capacidade, não seremos nós, né, Cristiane? E graças a Deus o Brasil tem um SUS, né? Pode contar com o SUS, sim, porque assim, em alguns países subdesenvolvidos e desenvolvidos, morreu muita gente por falta de um sistema único de saúde. Muita gente morreu que não conseguiu chegar nem ter um atendimento. No Brasil, diferente disso, temos o Sistema Único de Saúde que atende igualmente o cidadão nacional.